Olá, sejam bem-vindos ao Weedcast Toda Beleza Importa. Um espaço que a gente vai falar sobre empreendedorismo, autocuidado, mundo da beleza e muito mais. Meu nome é Jonathan Modesto, sou coordenador de marketing aqui da Weed e hoje eu não tô sozinho. Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou especialista de produtos da Weedcare e é com prazer imenso que a gente vai entrevistar essa mulher maravilhosa. Maravilhosa, porque o tema de hoje é incrível. O episódio de hoje é beleza interior, a maternidade, o autocuidado. E a gente sabe que essa jornada de autocuidado, de maternidade e empreender como ela empreende é um tanto desafiadora, né? Para vocês entenderem o peso que é essa mulher, eu vou até ler aqui a minha ficha, porque são muitas informações. Ela foi embaixadora da Weedcare em 2023. Ela é cabeleireira empreendedora, dona de um salão especializado em cachos e tem especializações nas seguintes áreas. Vamos lá, que são muitas. Maquiagem, penteado, marketing digital, marketing normal também, PNL, foto, edição de vídeo e ainda atua como mentora no curso Manual dos Cabelos Naturais e em breve vai lançar o seu próprio método para aperfeiçoar os seus profissionais, essa galera que quer aprender o que ela faz. Técnica para profissionais. Exatamente. E eu acho que pelo que eu tô vendo, tá ficando assim, fantástico. E ela ganhou notoriedade nas redes sociais, no TikTok, quando ela começou a ensinar as clientes a cuidar dos seus próprios cabelos. Além disso tudo, ela ainda é mãe atípica e, assim, tem ganhado cada vez mais espaço no ramo dos cachos, dos cabelos naturais. Seja bem-vinda, Denise Pelosi. Seja bem-vinda, maravilhosa! Sou eu mesmo? Eu adoro, é tão bom ouvir, né, em voz alta, assim, alguém falando da gente. É maravilhoso. Nossa, pensar que há um tempo atrás eu desenhei esse momento e ele aconteceu, eu visualizei. Obrigada, Weed, gente, é um prazer, vocês sabem o quanto eu sou fã da marca. É impressionante, assim, a minha trajetória toda com a Weed, eu tenho um carinho especial, né? É um relacionamento pessoal, mais do que profissional para mim. Já nos conhecemos desde 2016. A Weed acreditou em mim demais. Eu aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu e a Weed faz parte disso. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Pelosi, eu sou tudo isso aí que eles falaram. Me especializei bastante para chegar até aqui hoje. Que maravilha. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda e assim, a gente tem muita coisa para conversar hoje. Assim, para eu entender, hoje você se encontra como tudo isso, foi embaixadora em 2023 da marca, né? Mas como que foi o início da sua carreira? Como que você começou? Como que foi essa trajetória toda? Porque hoje as pessoas devem ver Denise Pelosi, mas como é que foi a trajetória? Bom, eu vim do zero, né? Vim de um lugar que tinha pouquíssimo investimento em educação, do subúrbio do Rio de Janeiro e tal, sem muita grana também para investir. E eu comecei na área da beleza mesmo ainda na adolescência. Aquela adolescente que começa a ter um talento, desenvolve um talento para cuidar do cabelo das amigas. Minhas amigas sempre me chamavam para cuidar do cabelo delas. E tudo começou a partir do bullying que eu sofria na escola. Nossa! Gente, eu me envolvi com a área da beleza por causa desse problema. Fui fazendo. Quando eu fui ver, em um dado momento da minha vida, eu estava trabalhando num comércio de roupas, né? E fui convidada por causa desse talento, porque eu estimulava as minhas vendedoras a se arrumar, ensinava truques de maquiagem, como arrumar cabelos e tal. Na época a gente ia pro cabelo liso, né, que era o tradicional do momento, aquele rolê da progressiva, da inteligente. E a partir daí um amigo meu, que já era cabeleireiro, falou: olha, você tem talento, vem trabalhar com a gente no salão. E eu era gerente da loja, eu falei: olha, será? Vou largar um financeiro, né, de um gerente para ser assistente de cabeleireiro, ganhando um piso na época, R$520. Nossa. Eu falei, não sei, mas aonde que eu vou estar daqui a alguns anos? Porque ser vendedora tem uma certa idade, Sim. né, de shopping e tal. Eu falei, preciso pensar no futuro, dar um passinho para trás para de repente dar alguns para frente. E assim começou o meu momento na área da beleza. Então eu fui no que eu acredito ser o natural, fui bem de baixo mesmo, fui primeira assistente de cabeleireiro. Na época eu já maquiava mesmo sem saber, sem ter feito curso, perdão, porque saber eu sabia, né? A vida me deu o curso principal de maquiagem, então eu fui ser assistente de salão e do artista do salão, e como eu maquiava muito bem, eu acabava atendendo as principais clientes dele. Então eu peguei 2 serviços meio que sem ter curso nenhum. Então já era um talento natural
ter essa sensibilidade com a beleza que na época era focada num perfil só de cliente. E depois eu comecei a entender que eu não gostava muito da forma que as coisas andavam. Eu vim entender isso, de repente, há pouco tempo, né? Depois de me especializar nos cabelos naturais. Mas na época eu já não gostava muito de escovar cabelos cacheados. Eu achava meio que um absurdo só ter isso como opção no salão, né? Tinha total noção que poderia trazer algum tipo de dano para cliente. Então, era mal visto, de alguma forma, pelos empresários, lógico, porque se isso só tem como esse serviço no salão e você que trabalha ali não quer fazer, você é o quê? Não Sim. quer trabalhar, né? Mas isso era uma coisa daquela época, hoje não é mais assim. E hoje eu vejo que era a minha intuição já me avisando o caminho que a minha vida ia tomar no futuro, mas eu não tinha a menor noção de que as coisas iam acontecer desse jeito. Então, precisei estudar muito, me especializar e tive contato com a UID porque eu era cabeleireira. Sim. Mas você é maquiadora, né? Você teve muito sucesso, inclusive, no Facebook, enquanto Sim. maquiadora. Você maquiou alguns famosos, esteve dentro da casa de muitos famosos. Sim. Foi um desafio entender se era maquiagem, se era o cabelo, pra onde que você ia seguir. Como é que... Porque assim, hoje você se encontra enquanto especialista de cabelos naturais, de todos, na verdade, todos os tipos de cabelo, né? Sim. E como que você entendeu? Não, eu vou pro cabelo. Qual é a sua relação também com a maquiagem? Como é que foi isso? A pandemia, ela me fez, né? Ela me obrigou a fazer escolhas. E eu acho que tudo isso que aconteceu com o Covid, ele veio trazendo um divisor de águas para a vida de muita gente. Não foi diferente comigo. Antes da pandemia, o meu foco era realmente maquiagem. Eu conseguia distribuir bem o meu trabalho porque eu trabalhava com a UID, né? Eu fui técnica da marca por alguns anos. E eu não trabalhava todos os dias na marca, então em alguns dias da semana eu meio que mesclava, né, minha carreira de maquiadora como e de técnica da marca. Então, em alguns dias eu pegava esses jobs de maquiagem que eu sempre amei maquiar, fazer penteados. Eu vim realmente... Eu entrava na casa das pessoas, dos famosos, clientes riquíssimas que tinham muita influência no mercado, enfim, do empreendedorismo, um network muito bom. Mas como maquiadora. Só que quando a pandemia chegou, acabou. Acabou show, acabou festa, acabou casamento. E eu entendi ali naquele momento que o meu trabalho como maquiadora era esporádico. O seu não é a profissão em si. Não, No o seu meu, caso. porque eu dividi a carreira, né? Eu trabalhava meia semana na UID e o restante da semana como maquiadora e penteadista. Então, a minha carreira era desenhada para fazer atendimentos domiciliares, né? Obviamente, as pessoas brilham muito como maquiadores, mas não era o meu plano A, não era o meu plano principal. Então, eu levava isso como plano B. E, obviamente, se eu não conseguia focar, isso não poderia expandir. Mas eu ganhei até concurso, fiquei em segundo lugar num concurso dos principais maquiadores do Rio de Janeiro aí, num evento que Uau, teve. que incrível. Lá em Campo Grande, eu fiquei bem famosinha lá na época. Ensinei muitos maquiadores a fazer o perfil de maquiagem que eu gosto, né? Que era o mais dramático, era o mais forte. Da época que eu vim, pouquíssimos maquiadores sabiam esse perfil de maquiagem. Geralmente a galera ia mais pro social, que era o mais suave. E eu ia pro mais hard, né? E que agrada a mulherada demais. Esse impactante. Isso, olha esse poder. Então, eram pouquíssimas pessoas que faziam isso. E aí eu comecei a ganhar uma certa notoriedade no Instagram. Na época que era só postar foto, bastava. Aí, ali na minha área, eu comecei a vender uns cursos especializantes e a galera me contratava para isso. Então, eu sempre fiquei muito indecisa. Porque vinha verba dos dois lados. E tipo, qual é o meu maior amor, né? É maquiagem, é cabelo? Todo mundo me pergunta isso, sabia? E falando em amor, você atuou, como você falou, durante muito tempo na UID e atendia como maquiadora, como penteadista, fez casamento também, né? Sim. Mas como que começou essa trajetória dentro da UID? Como que isso aconteceu? Então, como eu falei, eu tive contato com a UID através de uma amiga que fez entrevista para uma marca conhecida no mercado e falou, olha, essa marca aqui está precisando de técnica. Eu estou indo para essa marca, mas eu posso te indicar para essa aqui. Aí eu falei, tô precisando de grana, né? Tava passando um sufoco aí já há um tempo. Tava super procurando um trabalho. Aquela coisa da gente mentalizar e tal.
Aí fui fazer uma entrevista. Passei na entrevista, super nervosa. Fui fazer logo com a diretora, com a dona da marca, né? Não totalmente... Meu Deus, como é que faz isso? Tem quanto tempo? E em 2016... Você tinha quantos anos? Ah, aí você me pegou. Pode disfarçar. então a gente corta. Tá. Você continuou, foi com a diretora. Voltando, entrar pra 2016 aí. E eu fiz essa entrevista, eu passei por um treinamento e no treinamento eu achei que eu não fosse conseguir, né? No momento da entrevista, que engraçado quando eu falo isso que as pessoas não acreditam de verdade. Mas no momento da entrevista que a dona da marca falou, olha, eu preciso que você saiba fazer palco, né? Pra quem não sabe o que é fazer palco, é aquele cabeleireiro que fica na feira apresentando a marca, engajando as pessoas. Encantando, né? Encantando as pessoas. E o meu maior pânico era falar em público. Ah, não brinca. E eu falei, gente, não tem como. Eu plena na frente dela, tá bom, mas é com emergência, assim, né? Não, é uma prioridade do trabalho, mas assim, no seu tempo. Só que o meu tempo, eu tinha 2 semanas pra fazer, porque tinha uma feira em 2 semanas, né? Nossa. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir esse trabalho, porque eu não sei falar em público. Eu era daquelas pessoas que eu faltava aula, tá? Sabe aquela aula que você tinha que apresentar o trabalho na frente dos alunos. Eu falei, eu não vou conseguir. Esse trabalho não é pra mim. E aí eu cheguei em casa já desanimada, desmotivada, e conversei com meu marido que tem uma certa experiência com palcos. E ele falou, não, eu vou te treinar. E eu falei, olha, vamos tentar. E ele começou a me treinar, você precisa entrar, dar uma boa noite, falar seu nome. E eu fazia isso no quarto da nossa casa. Nossa. E eu não conseguia falar com ele. Meu Deus. Eu não conseguia falar com ele, Bloqueio sozinho, mesmo. bloqueio total. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não tô conseguindo. A fala não sai, sabe? E ele falou, você vai conseguir. Então, assim, meu marido, ele é uma pessoa extremamente importante e eficiente nesse meu trajeto, na minha carreira, porque ele foi o primeiro a acreditar. Ele falou pra mim, quando ele me conheceu, ele falou, você vai ficar rica. Você tem muito mais poder de ficar rica do que eu. Falei, nossa. Isso é um gatilho? E naquele momento aquela fala me assustou, né? Porque eu não acreditava. Foi como, eu ficar rica cabeleireira? Não. A gente é cabeleireiro por plano B, porque dá certo, dá errado nas outras carreiras, aí vai ser cabeleireiro, né? Inclusive, é essa visão que a sociedade tem. E a gente vê que, principalmente na era da informação, a gente vê que não é assim, né? A gente, inclusive, investe pra caramba. E é uma das coisas que eu converso muito com os meus profissionais. É loucura a gente querer ser cabeleireiro porque só deu para fazer isso. Hoje em dia não é mais assim. A gente precisa ser especialista, a gente precisa estudar para o assunto. Então, nesse momento que eu tive contato com o ID, num primeiro momento eu achei que não ia rolar e aí joguei e fui aprendendo aos poucos. A marca, por isso que eu falo, a ID, a gente tem um relacionamento pessoal porque a marca me deixou à vontade. E eu aproveitei as oportunidades, entendeu? A WID não me pressionou, mas ao mesmo tempo era trabalho. Eu precisava entregar. Precisava se desenvolver, né? Exatamente. E você foi correr atrás, né? Correr atrás. Eu não consigo agora, mas eu vou fazer de tudo para conseguir. E conseguir. Que incrível isso. Isso é muito bacana, porque você vê que tinha uma dificuldade, tinha um medo de subir num palco. Uma fobia. E subiu e fez acontecer. Sim. E o trabalho foi se desenvolvendo e começou a aparecer nas redes sociais da WID, não foi isso. Só que chegou um momento que começou a dar muito certo a sua visibilidade. Sim. Você continua se dizendo. Eu acho que muito desse teu processo vem também desse primeiro passo de subir no palco. Sim. Eu acho que aquela Denise que subiu no palco hoje, ela tá aplaudindo essa Denise que tá aqui dando uma Nossa, entrevista. me arrepiei inteira. Foi uma decisão. E assim, é a decisão. Quantas às vezes as pessoas perdem excelentes oportunidades Sim. pelo medo. O medo bloqueia, né? O medo bloqueia, o medo controla a mente da pessoa. Se você se você tivesse cedido aquele medo, hoje você não estaria aqui e tudo isso teria acontecido. Sim. Mas falar em medo, tu fez uma mudança na sua carreira. Sim. Hoje você não é mais especialista da marca, né? Você não é mais técnica da marca. Você tomou a iniciativa de ter o seu empreendimento, de empreender. Acredito que tenha dado medo. Muito. Como que foi isso? Como que você pensou assim, olha, agora eu não vou mais estar aqui? Como é que foi pra você?
Pro meu marido isso foi uma loucura. Pra mim foi um ato de decisão, né? Algumas pessoas poderiam dizer que é fé, porque pra mim, literalmente, eu agi sem ver. Eu já estava confortável com a marca, eu não seria dispensada, eu prestava um trabalho muito bom, eu já era vista como o rosto da marca. Muitas pessoas achavam até, inclusive, que eu era dona da Weed. Gente, eu não sou. Mas em algum momento ali que eu já estava crescendo muito, eu não estava conseguindo conciliar as duas agendas. Eu precisei fazer um cálculo. Ou eu vou fazer o meu caminho, que está realmente muito grande, está me exigindo muito, ou eu continuo na minha zona de conforto, que estava boa, né? Então, assim. Era interessante Era também. interessante eu ficar. Era interessante eu ficar. Só que aí eu voltei naquela Denise lá atrás e pensei, será que eu abro mão desse aqui para ir dar uns dois passos para trás para alcançar mais? De repente pegar um impulso, chegar mais longe? E mais uma vez eu tomei essa decisão de tipo, olha, talvez não seja o momento porque eu não consigo ver. Mas eu só vou saber fazendo. Sim. E essa decisão, ela foi motivada antes do sucesso das redes sociais ou depois? Porque Durante. Foi durante, Foi porque durante. você tem milhões de visualizações. São quanto total, você sabe, no TikTok? Eu não sei, porque acho que no TikTok deve ter umas 17, 20 milhões de visualizações. Nossa. Porque tem vídeos assim de 10 milhões, tem uns hypes desses assim, né? Acontece variações, né? Acontece. E no Instagram também. Então, eu não sei, eu não parei pra somar isso ainda. Aí você tomou essa decisão de... Porque comecei a ficar muito... Eu comecei a ser muito procurada. E, gente, é aquilo. Antes feito do que o perfeito, que não acontece, né? Quando eu comecei a ficar muito famosa, eu só podia atender na minha garagem. E eu moro, né, num bairro do subúrbio que, quando passa na televisão, é sempre de uma forma negativa. Então, as pessoas ficam com medo. Normal, né? Porque a mídia informa. Exatamente. Então, a gente que mora no Rio de Janeiro, a gente é muito visto dessa forma. As pessoas acham que a gente é baleado o tempo todo, né? Isso não acontece. Eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Nem eu. Eu já não posso contar. Poxa, então... Mas, de qualquer forma, eu comecei a atender no meu quintal, na minha garagem. E isso fez com que me incomodasse bastante. Eu já tinha um estúdio lá. O meu marido fez um estúdio de maquiagem na minha garagem para eu atender as minhas clientes esporádicas. Então, se era esporádico, estava tudo certo. O problema é quando aumentou o fluxo. E era a minha casa. Então, eu cheguei a tomar um golpe dentro da minha casa. O golpista, ele foi lá e me deu um golpe dentro da minha casa. Então, eu comecei a ter noção de perigo também, né? Porque eram pessoas que eu estava vendo pela primeira vez, que me conheciam das redes sociais, mas estavam conhecendo a minha casa. E isso me incomodava demais. Então, tipo assim, eu não deixei de fazer por isso, eu comecei a fazer, mas eu não esperei eu ter dinheiro para começar a fazer. Eu comecei a fazer sem dinheiro, do nada, do zero, e comecei a melhorar as minhas estratégias. Quando eu comecei a ser muito mais procurada, criar essa visibilidade aí com os virais nas redes sociais, eu falei, é o momento de eu alugar um espaço, ainda que pequeno, ainda que início, para eu tirar essa galera da minha casa, porque fica mais confortável para o cliente, a gente fica mais à vontade, né? E eu nunca gostei... Eu sempre gostei de zona de conforto, mas eu nunca gostei de me acostumar com isso. Eu sempre avanço. Eu me incomodo um pouco quando as coisas estão muito iguais. Zona de conforto não é né? acomodar, né? Exatamente. E aí, eu lembro que eu falei pro meu marido, olha, vamos sair porque eu vou dar uma olhada aí nos aluguéis aí, por aí. Ele falou, você tá maluca? Tá devendo banco? Alugar o quê? No vermelho? Tá devendo banco, você não é louca? Falei, não, vamos, tem que ser agora, vou... E aí a gente começou, porque eu sou ansiosíssima, né? Eu decido um negócio aqui, eu tenho que alimentar esse negócio aqui na minha cabeça. Se eu não consigo simplesmente relaxar, não, vamos segunda-feira, não, vamos agora. E isso tem um lado bom, né? E tem um lado ruim, gente. Mas, de alguma forma, deu certo. Sim. Eu comecei a andar ali pelas áreas e encontrei uma barbearia que tinha fechado e até então, a princípio, já tinha sido alugada. E eu fiquei desanimada, mas continuei. E no dia seguinte, mais uma vez, eu fui rodar e vi a plaquinha lá de aluga. Eu falei, olha, não foi alugada, hein? Acho que é um sinal. E aí, eu conversando com a minha espiritualidade, pedindo orientação, falei, olha, vai dar certo, vamos confiar.
E aí eu liguei pro rapaz, no momento que eu vi a placa, eu fui a primeira pessoa. Logo em seguida ele já ligou uma outra pessoa e foi direto com o proprietário. Então ele falou, não, se você quiser eu seguro pra você. Aí fui, enquanto ele tava fazendo uma obra, eu tava juntando uma grana, tava atendendo na garagem, juntando a grana só do depósito. Esquece, não tinha mais nada. Vamos juntar a grana do depósito, eu levo os móveis que estão na minha garagem. O resto foi o Michel que fez, foi meu marido. Então, pintar, tudo, o Michel que fez tudo. E aí, comecei ali, pagando os aluguéis aos pouquinhos, já muito viralizada, né? E quando eu aluguei esse local, que é meu atual salão, eu já estava muito grande. Então, o dinheiro ele começou a chegar de maneira volumosa. Então, assim, chegava e saía, porque eu investia num móvel novo, né? Uma melhoria e tal. Um curso. Especialização. Não, no curso até hoje. Esquece, nunca vai parar. Perfeito. Lindo, né? Maravilhoso. É uma inspiração. E a gente tá falando, assim, de profissão, e você fala com muito brilho nos olhos, né? Nossa. Então, falando em amor, tem a maternidade também. E aí a gente quer entender como você consegue conciliar e como isso interferiu, como ser mãe, como a maternidade interferiu na sua escolha profissional. Porque são dois. Porque como mãe eu consigo acertar nesse ponto que tudo que a gente faz, a gente primeiro pensa nos nossos filhos. E com certeza, para sair da UID, para empreender de uma forma mais direta, você pensou no seu filho, porque nesse momento era só um filho, né? Sim, era um filho só. E agora como são que dois. você decidiu isso unindo com o sentimento da maternidade? E ele foi planejado? O primeiro foi, não digamos planejado, mas foi muito querido. Ele foi meu bebê arco-íris e uma voz vargando. O que é bebê arco-íris? É porque eu tinha perdido dois outros fetos e na segunda perda ele já veio. Então é como se fosse uma espécie de recompensa. Não sei explicar com todos os detalhes. Mas é como se fosse o nosso presente, o nosso presente. consolo, né? Todos os filhos são um presente. Mas dentro dessa característica de perdas, né? Que a gente fica ansiosa, picos de... Muito problemático perder um aborto espontâneo. Eu acabei sacrificando um pouco a realidade do meu filho, que já não era boa. Então, a gente passava perrengue financeiro. Meu filho não tinha o que comer, gente. Era isso. Uma história muito parecida com a maioria dos brasileiros. Eu não tive os melhores investimentos em estudo vindo da minha família. Então, eu estudei em escolas ruins, eu não tive uma boa educação. E... Por um dado momento, eu comecei a pensar assim, olha, tem alguma coisa errada. Porque eu atendo artista, eu atendo gente rica, famosa, milionária. Qual é a diferença deles pra mim? E aí eu comecei a entender que tinha que ter alguma coisa errada. Eu era muito boa. Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque o meu serviço era muito bom. Ninguém atende artista sendo ruim. De verdade. O artista não vai deixar você entrar na casa dele se o seu serviço não for bom, se você não for ética, se você não for pontual, se você for excelente com o seu serviço. Então, eu já sabia que eu era excelente, mas eu não tinha dinheiro. Por que meu filho estava passando perrengue, Mas ele né? veio depois da transição de carreira, ele veio em que momento? O Saulo veio antes, a transição de carreira. O Saulo é de 2019, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia, foi 2020, não foi? 2020 foi o primeiro... Né? Impactou muito quando ele nasceu, sua carreira? Porque você atendia, trabalhava na UIT, como você falou, atendia... Não, mas o Saulo ele ia pra casa das clientes comigo. Tem foto do Saulo com jogador de futebol, inclusive. E assim, a galera deixava, né? Também não era assim, ei, aceita meu filho aí. Mas as minhas clientes sempre tive um relacionamento muito amigável com elas. Então elas sabiam da minha realidade de tipo, sou mãe. Então ou eu te atendo e o meu filho tá aqui, eu não tenho com quem ele deixar. Como é que a gente pode resolver? Não, pode trazer, as clientes adoravam. Algumas pessoas que eu não conhecia muito, eu não deixava entrar. Então ele ficava no carro com meu marido enquanto eu estava em atendimento. Então eu rolava essa parceria. Você disse que houve um estalo, né? Sim. Assim, na sua cabeça. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa atendo, errada. eu sou boa no que eu faço. E que estalo foi esse? Não, calma aí. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Tem alguma coisa que tá indo para um bolso furado. Sim. Como foi isso? Eu comecei a entender o seguinte, o problema não é meu serviço. Não é. Os meus clientes comprovam isso.
Então tem que ter alguma coisa que seria possível eu estar fazendo alguma coisa de errado? Que estranho. Não, gente. Eu vi que em algum momento ali eu precisei entender como é que estava o meu inconsciente. Foi um trabalho mental que eu fiz. Primeiro eu reconheci que eu não tinha informações precisamente necessárias para uma carreira sólida. Eu não tive educação na escola, educação financeira, sobre empreendedorismo, eu não sabia nada. Eu empreendia porque era o que a vida me dava. Eu não tinha carteira assinada, então eu precisava empreender. E eu tive esse estalo porque quando eu olhei para o Saulo, passando aquelas necessidades sem saber que ele estava passando, porque ele era um bebê, eu pensei, tá, e quando criar consciência, o que eu vou fazer? Né? Como é que faz uma mãe quando seu filho quer isso aqui, mãe? Eu não tinha, sabe? E eu cheguei num momento da minha vida que eu pensei, olha, eu vou embora do Brasil, eu tenho um parente fora, e aí eu vou seguir a vida lá, mas o meu filho, ele chegou na minha vida para literalmente me fazer escolhas. E eu falei, é por causa dele, ele não é o motivo para eu dar errado, ele é o motivo para eu dar certo. Nossa, e aí lindo isso. Né? Pegou Nossa, muito bonito isso. eu usei ele para eu acontecer na minha carreira. E eu acho que deve ser difícil. Deve ser difícil você equilibrar carreira, maternidade, Muito. casamento, Autocuidado. autocuidado. Como que você equilibra isso tudo? Olha, eu costumo dizer que, tipo assim, a gente só ensina sendo exemplo. Ninguém ensina Verdade. abrindo a boca só pra... A gente tem que viver o que a gente acredita, né? Então, assim, eu entendo que eu sou importante pro meu filho porque eu sou importante pra mim. Eu preciso ter saúde, eu preciso me cuidar. Porque a gente ensina a importância para as nossas crianças a partir do que elas veem em casa. Então, eu me trato como importante. E, inclusive, foi isso que eu vi que estava errado lá atrás, né? Eu não tinha essa informação. Então, eu primeiro me reconheci como uma pessoa mais importante da minha vida. Eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, eu preciso saber o que está errado, eu preciso ajustar o que está errado, porque não é só saber. Senão, a gente entra num negócio de se martirizar, né? Eu não consigo, eu sou ruim mesmo. E não é isso, é criar consciência e fazer algo para melhorar. Foi esse o caminho que eu trilhei. E aí o meu filho, ele simplesmente... Ai, gente, é muito difícil de falar do Saulo, mas ao mesmo tempo é fácil, porque ele foi o primeiro, agora vem um dom. Mas a minha... Pensa como que você consegue, como que você, hoje, Denise, dá conta da maternidade e da carreira. Que são duas coisas que você fala com muito brilho no olhar. Como que é isso? Porque na realidade eu não posso dizer que eu não tenho rede de apoio, que eu tenho a minha mãe como rede de apoio, porque eu digo que pai não é rede de apoio, né? Pai é Sim. pai. Então o meu marido, ele faz a função dele muito bem, excelentemente bem. Então ele é meu parceiro de jogo. Na vida, nós estamos em um jogo. E a nossa rede de apoio é a minha mãe, que me ajuda sempre com muita dedicação, no melhor que ela pode, para os netos dela. Mas, assim, eu não me cobro muito ser perfeita, sabe? Tipo, se eu sou uma excelente empresária hoje, talvez eu tenha falhado como mãe um pouco, né? Sacrificado meu tempo com os meus filhos. E tá tudo certo, porque eu tô fazendo isso para eles terem uma boa vida, mas amanhã, ou de repente daqui a pouco, quando eu tiver um tempo com eles, o tempo é sempre de qualidade. Os meus filhos, eles têm uma educação extremamente criteriosa, trabalhada no elogio, até porque o meu filho é autista, então eu quebrei ciclos, eu fui ensinada com pancada e Ai, que lindo. na realidade eu Lindo isso. aprendi com pancada, né, e Tá ensino com muito curando a amor. próxima geração. Né? Exatamente. E falar em curar, você tem um trabalho, assim, lindíssimo, que cura pessoas. Como que você, enquanto especialista, entende a importância do seu trabalho de cuidar do cabelo, da autoestima das pessoas? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu não cuido de cabelo, né? Eu falo que eu faço cabelo por acaso, assim. Por acaso eu tô fazendo cabelo ali. Mas no meu atendimento eu tô ouvindo mulheres, né? Eu tô ouvindo gatilhos, eu tô ouvindo histórias de pessoas reais, né? Eu não trato meus clientes como uma nota. Então, a partir do momento que elas têm contato comigo, eu vou ouvir e eu vou entender o porquê aquilo está sendo representado ou entendido como um problema no cabelo. E o problema, na realidade, está no estado emocional da pessoa. Então, eu acredito que o meu trabalho, ele é hoje, eu falo isso como réplica do que elas falam, mas eu sempre acreditei nisso quando eu sintonizei com a minha missão,
Mas eu acredito que o meu trabalho chega a ser uma necessidade social, sabe? Tipo, deveria existir mais O seu trabalhos. trabalho é necessário. Gente, pra é necessário. A autoestima das mulheres. Porque quando eu cuido de uma pessoa, quando eu cuido do cabelo da pessoa, eu decidi explicar para as pessoas. Porque, veja, eu vim da UID. Eu era técnica da marca. Eu era quem ensinava os lojistas, os cabeleireiros, as clientes da UID, o produto certo que elas deveriam usar. Mas como uma boa indicação, só vale a pena se a cliente souber como fazer. Aí que entra as minhas técnicas. Porque como penteadista, eu sei que cabelo funciona como um ângulo e eu sei cortar cabelo. Então, todo o meu estudo de caso, eu juntei toda a minha carreira e fiz isso aqui. Criou Agora um eu vou conceito, criar né? um conceito. Perfeito. Tudo que eu vivi para atender hoje as minhas clientes, as minhas seguidoras, de uma maneira que seja muito profunda. Meu trabalho não é raso. Eu fico 2 horas com uma cliente. Se eu tiver que ficar 3, eu vou ficar. E ela reserva esse horário para ela comigo dentro de uma consultoria. E ela sai renovada do seu atendimento. Nossa, e é impressionante, porque muitas delas estão em transição capilar. Então, às vezes, elas saem do salão que o cabelo nem foi cortado. O cabelo não foi cortado. Mas o que eu tratei ali não foi cabelo, entendeu? Então, é de dentro para fora. Elas saem com esperanças, elas saem com possibilidades, elas saem com aquela informação. É possível, eu não tô sozinha. A Denise está comigo. Perfeito. Em um certo momento você mencionou que existia um ponto que você precisou se priorizar. Não, calma aí. Eu primeiro, para que eu consiga cuidar dos meus, eu preciso estar bem. Sim. E isso aconteceu há um tempo atrás, mas eu acredito que como mulher, como mãe, isso acontece todos os dias na sua vida. Sim. E aí, sobre o seu autocuidado, você cuida de muitas mulheres, você cuida de muitos sentimentos. Sim. Mas e você? Como você faz para conciliar no meio de todas essas suas tarefas, o seu autocuidado, o seu Denise? Complementando, isso ficou muito presente no puerpério dela. Sim. Que ela trazia isso muito nas redes sociais, do autocuidado, quem tava acompanhando ela nos de stories. A gente, quando a gente tem um certo tipo de alcance, a gente vira referência. Eu sou uma autoridade. Então, eu tenho que tomar cuidado até com as coisas que eu falo, porque as pessoas vão se inspirar e se espelhar em mim. Verdade. Então, a partir do momento que eu falo, é possível. Às vezes as pessoas não sabem que é possível, sabia? Às vezes uma mãe não sabe que ela pode se arrumar, passar um batom, passar uma basezinha, um corretivo, finalizar o cabelo. Tá tudo bem ela tomar um banho de 3 minutos e hidratar o cabelo naquele momento, porque ela tá voltando os olhos dela para ela, e no puerpério é sempre para outro ser, é um novo ser, é o corpo humano trabalhando para sua criança sobreviver. Só que nesse momento você perde o protagonismo. E perder o protagonismo da própria história é muito ruim. Para a mulher, isso é traumático, por isso que existe até aí, acredito que a depressão pós-parto, Verdade, né? é assim mesmo que funciona. É desesperador. Nesse momento, a gente se sente de fato, não é romantizando, Não, mas não. de fato a gente se sente fragilizada. E aí vem com esse apoio. E mais ainda, eu sou casada com um homem que super entende, mas ele é homem. Ele não vai viver isso. Ele nunca vai viver. Mas o que ele pode fazer é apoiar. Então, o que eu pensei? Eu não posso terceirizar isso. Eu não posso esperar que o meu marido vá fazer isso por mim. Eu vou fazer. Lavar o cabelo, passar a sua maquiagem. Não, e não é só. Ainda, porque o cabeleireiro faz isso, entende? Eu vou fazer. Eu preciso chegar e me conectar comigo. Uhum. Porque eu posso muito bem ir lá no salão e pedir pra alguém lavar meu cabelo. Não posso? Não posso pedir pra alguém passar uma maquiagem. Mas eu já tô terceirizando isso. E a minha conexão? E o meu grau de importância? Uau. Onde eu tô na minha vida? Uma responsabilidade que é sua consigo mesma. Exatamente. Porque senão eu não trato ansiedade, eu não trato depressão, eu não trato a minha mente. Eu terceirizo. E quando o cabeleireiro, eu não tô na casa das clientes. Todos os Verdade. dias. E no day after, como é que faz? Como é que é a faz? pergunta que mais fácil pra Vou te mim. ligar. Entendeu? Então, o que eu trato ali no meu salão é o inconsciente das pessoas. Eu faço elas se enxergarem como importantes, independente da fase. Transição capilar, porra, Big Shop, não gostei do meu cabelo natural, quero voltar pra química. Não importa como eu vou pegar essa cliente, eu vou tratar ela por dentro primeiro, Incrível. entendeu? E falando disso, né, eu como especialista recebo muitas mensagens também, assim como você, de expectativa. Elas chegam até a gente com expectativa de tipo, não, esse atendimento aqui vai mudar a minha vida. Sim. E a gente precisa trazer essa cliente para a real realidade. Sim. O seu cabelo é o seu cabelo, o seu Sim. cabelo é a sua personalidade.
esse momento vai passar, calma aí, vamos auxiliar. Sim. Como você lida com... Você é Denise Pelosi. Sim. Como você lida com essa expectativa das consumidoras, das suas clientes, de trazer, de fato, a realidade daquele momento para elas? Eu acredito que eu não massageio o ego das pessoas. Eu entendo a realidade para tratar aquele momento, porque cabelo e vida é fase. Então a gente muda de ideia, ponto. Uhum. Não dá pra gente ficar sacrificando uma cliente porque, agora eu quero teu cabelo natural, agora eu não quero. Ai, nossa, não quero mais o cabelo natural. Eu não faço isso. Eu vou tratar a fase da pessoa. Então, da forma que ela chega pra mim, eu primeiro entendo o que tá acontecendo ali e entendo como é o possível cabelo dela. Uhum. Porque, assim, a cliente, ela também é fruto. Ela é vítima de outras vítimas, gente. Uhum. Nossa sociedade é problemática pra caramba. Muita coisa. Então, a gente tá tentando se curar. A realidade é essa. Então, eu tento trabalhar a empatia e não a opressão. Entendeu? Eu Entender os crio... porquês, né? Isso, eu crio uma linha de raciocínio. Porque os clientes chegam pra mim querendo outro cabelo. Ah, eu até aceito fazer a transição, mas eu quero esse cabelo aqui. Mas aí não dá. O meu cabelo é parecido com esse. Aí o que é que eu faço? O seu cabelo é parecido com você. Seu cabelo é exclusivo, é Verdade. único, é seu. Vamos esperar pra gente ver o que vai acontecer? E a partir daí a gente vê o que a gente pode fazer? Vamos tratar hoje o que você precisa saber hoje. Entendeu? Uhum. E vamos vivendo essas fases, porque assim, é necessário a cliente entender que está tudo bem, que ela está numa fase. Senão ela começa a viver na ansiedade. Não, quando meu cabelo crescer, quando eu cortar, eu atendo todos os dias pessoas, ansiosíssimas com o dia do corte. Sentam na minha cadeira, além de serem histórias tristes e profundas, elas choram muito. Nossa. Então, a minha consultoria, eu decido ser até exclusiva para ela ter esse momento. Inclusive, eu não trabalho com homens. Eu trabalho com mulheres e LGBTQIA+, porque as histórias são muito parecidas, né? De ataques, de invalidação, Verdade. entendeu? A gente sabe, a gente sente um pouco a dor umas das outras, mas a gente foi treinada a invalidar a dor dos outros. A nossa dor é sempre pior. Sempre mais importante. E nesse momento, a gente falando de... Passamos por esse momento da maternidade, né? Como você lidou e o que você indica para as mulheres que passam, né? Eu passei, você passou, com certeza. Muitas mulheres já passaram por esse momento do pós-gestação, do puerpério, e chegou aquela temida queda capilar, chegou aquele temido enfraquecimento capilar. Como você fez e o que você indica? Gente, linha cabeleira é a primeira coisa que eu já vou falar, mas eu vou explicar por quê. Porque senão as pessoas falam, tá indicando... Presta atenção. Quando a gente nasce, a gente não tem que se vacinar? Verdade. Por quê? Criar os corpos, Né? proteger. É muito mais fácil você cuidar de um corpo saudável do que tratar um corpo doente. Ponto. O melhor tratamento é a prevenção. Então, as clientes, elas pecam muito por deixar para cuidar do cabelo quando ele já está caindo. É muito mais trabalhoso, é muito mais caro, porque é pele. É couro cabeludo e tudo de pele é muito mais caro. Então, a linha cabeleira, ela tem uma inteligência para tratar e atuar nesse ponto de prevenção e queda também. Então, ali a gente tem um tônico, a gente tem um shampoo, a gente tem ativos na linha, Pro-Hairin, extrato de gengibre, biotina, que são ativos estimulantes. A pele absorve e acelera a produção do crescimento do cabelo. Porque quem faz o cabelo crescer, gente, é o corpo, tá? Obrigada. Mas prestem atenção, o corpo funciona com estímulos e vitaminas. Então, a gente indica a vitamina para ajudar o corpo, para favorecer o corpo, gente. Estimular. Lógico, porque assim, quando o neném nasce, acabou o hormônio. A máquina, corpo humano, precisa de um tempo para se recompor, Sim. né? Todo o nosso hormônio vai para o momento do parto, é por isso que o cabelo cai. O cabelo não é um órgão vital, gente. Então, a partir do momento que o corpo está passando por um processo novo, repentino que seja, que é o momento ali do parto, apesar de toda a produção para aquele momento, é muito trabalho, muito sacrifício para o corpo passar por esse portal, então vai deixar naturalmente de alimentar o nosso cabelo. E nós, como profissionais, com esse gancho maravilhoso, a gente pode indicar até pré-parto, né? Total! A grávida prevenção, né? Por isso que eu falei da Isso. prevenção, entendeu? Ela pode ir utilizando antes, porque se você tem uma consciência que depois do parto haverá essa diminuição de hormônios e Exatamente. que eu vou enfrentar essa queda,
Calma aí, eu vou me prevenir. Exatamente. Antes que aconteça. O meu cabelo não caiu. Por quê? Você observa como meu cabelo tá grande? As Inclusive, pessoas ficam tipo assim, nossa, seu cabelo tá... Gente, eu tive 2 filhos. Eu corto meu cabelo porque eu quero, meu cabelo não cai. Não é possível, não estou falando, né, que isso não aconteça. Mas eu estou falando que se eu trato muito bem do meu cabelo, eu tô ajudando o meu próprio corpo. Eu não tô entregando tudo pra ele fazer sozinho, eu estou me ajudando. Aí entra aquele negócio que eu te falei, de se tratar como importante. Eu previno coisas. Incrível. A gente entende também que existem as patologias, né? Claro, não, Cada jamais. pessoa é uma pessoa, cada patologia é uma patologia, mas se você prevenir, você auxilia até com quem já tem a predisposição Com de certeza. encarar uma queda um pouco E mais brusca, um enfraquecimento mais brusco. A gente só pode tratar. É o que dá. É o que tem. E tá tudo bem. E é o melhor que a gente consegue fazer com o que a gente pode fazer. Porque, assim, se você tem uma doença autoimune, por exemplo, que o seu cabelo vai cair, se você está passando por um tratamento, né, de câncer, por exemplo, que o seu cabelo pode cair, o que você vai fazer? Você vai abrir mão de tudo? Você só pode se cuidar. Tratar cabelo não é só sobre cabelo, gente. É sobre reencontros. É sobre posicionamento, é sobre protagonismo. Por isso que eu falo, não cuido só de cabelo. Por acaso eu faço corte, porque aí tem outro rolê muito profundo, porque eu respeito a escolha, o momento do corte de cada cliente, né? Mas ainda assim, eu gosto de pensar que se a gente tá feliz, a gente consegue fazer o outro feliz também. Muito então bom. isso começa com a nossa importância dentro de casa. E a gente não... em relação com o próprio cabelo, né? Com Fala muito certeza. sobre isso. E as pessoas meio que criaram uma coisa de tipo que cabelo natural, ou de repente é simples, ou é muito romântico. Cabelo natural é relacionamento, é altos e baixos. Tem dias bons, ruins, a gente ama, outro dia a gente odeia. Verdade. Sim, e fala muito sobre como você se vê também, Sim. né? Eu já fiz transição capilar 3 vezes. E cada vez que eu fiz a transição capilar, foi uma nova relação com o meu cabelo. Nossa. A primeira vez que eu fiz, eu exigi um cabelo muito definido, que tava Perfeito. naquela ditadura dos cachos perfeitos, né? Eu fazia dedo lise, eu saí da progressiva. Eu chamo isso de protocolo de transição. É muito difícil lidar Todo com mundo passa isso. por essa fase. Eu Entrou passei em por transição, isso. se automaticamente se exige. Definição muito. Não E pode aí o que ter frizz, aconteceu? não pode ter volume, Não pode ter não nada. Day after, todo dia aquela escravidão do cabelo muito cacheado. E o perfeito, Mas, né? olhando sobre a visão mais psicológica e terapêutica da coisa, eram épocas que eu me exigia muito. Sim. Eu exigia muita perfeição, muito coisa em mim. Então chegou um momento que eu alisei de novo. Alisei, pintei, fiz tudo de errado. Tive uma crise de ansiedade, taquei tesoura no cabelo sozinho. Saí cortando sozinho, Gente. porque eu tive crise de ansiedade mesmo. Sim, eu que sei. Não entendi. Você sabe. E eu fui cortando, e eu lembro que eu liguei pra ela, eu falei assim, eu acho que eu estraguei meu cabelo inteiro. Eu acho. Foi assim. Eu É. taquei tesoura mesmo, porque eu tive Sim. um pico de ansiedade muito forte. E aí eu resolvi fazer tudo que eu tava me privando de fazer enquanto cacheado. Aí eu pintei, aí eu fiz tudo, porque tem muito disso que você não pode descolorir, que você não pode pintar, que você não pode aquilo. E o cacho tem que estar perfeito. E eu peguei repulso ao cabelo cacheado. Quando eu passei pela transição pela segunda vez de novo, eu escolhi não seguir. Eu já estava numa fase da minha vida já de respeitar as minhas escolhas. Agora que eu tô nessa terceira vez aqui, eu não ligo pra frizz, eu não ligo pra nada. Ai, também não, gente. E é a melhor Eu fase, faço- né? É a melhor fase. A É a fase liberdade. que eu tenho a liberdade. Eu deixo meu cabelo crescer, eu faço o que eu quero com ele, porque a gente tem muita sobrecarga Sim. ao longo da nossa vida. Muita Ah, É responsabilidade. trabalho, é estudo. E como que é sobrecarga pra você? Você se sente sobrecarregado? Total. Porque são 2 filhos. Total. Um deles é atípico, certo? Sim, O outro é recém-nascido, tem quanto tempo? sim, 2 meses. 2 meses, uma carreira, um salão, pessoas que dependem de você. Gente, eu parei de trabalhar, faltava 15 dias pra eu parir e eu voltei com meu bebê tinha 1 mês. Então, Uau. assim, empreender é isso. É isso. Você tem que escolher, né? Tem que fazer escolhas e você vai assumir as responsabilidades. Eu não sacrifiquei o meu filho em 12 horas de trabalho, mas eu precisei voltar logo. Então, assim, isso já estava consciente, era uma parceria com meu marido, por isso que eu preciso ser grata a tudo que eu tenho, porque não é todo mundo, tem pessoas que têm que se virar sozinha, com várias crianças, é muito difícil, Muito é difícil. real. Mas a minha proposta não é fantasiar,
é pegar o seu difícil e ver o que você pode fazer nesse difícil. Cadenciar a situação. Exatamente. Então, se a sua vida é muito complicada, vamos trabalhar em cima da complicação. Entende? O meu atendimento é isso. Então, eu primeiro tive que fazer isso comigo, porque a minha vida é uma loucura, eu trabalho muito, eu chego em casa, eu continuo trabalhando, porque a internet não para, né? O meu direct é uma coisa de louco, mas faz parte da minha carreira, faz parte do difícil que eu quis assumir, Sim. entende? E você se sente sobrecarregada? Total. Porque sai do trabalho, chega em casa... Total, eu tenho que criar formas de sair do meio desse turbilhão de coisas, porque como eu sou empreendedora há algum tempo, a minha mente já é trabalhada para isso. Então, a todo momento eu estou trabalhando, eu durmo e acordo mentalizando o trabalho. O amanhã, né? Só que hoje eu estou num momento da minha vida de exercitar, trazer a mente para o hoje. Amanhã, gente, é um papel em branco, infelizmente. E como que... Deixa eu reformular aqui. É muita demanda, Sim. né? É salão, maternidade. Você falou que continua estudando, Sim. investe em aperfeiçoamento. Total. Como que consegue? Então, eu desenhei uma carreira, eu tenho sonhos, entendeu? E eu sei que eu não posso terceirizar, não existe um salvador para mim. Eu sou a minha salvadora. Se eu não fizer, ninguém faz. Perfeito. Maravilha. Então, assim, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Não tem muitas né? escolhas, sabe? Eu só faço. Denise, você é uma mãe atípica. Sim. Né? E isso exige cuidados redobrados. Sim. Isso deve ter te exigido muita atenção pra identificar isso no seu filho. Muita. Acredito que muito investimento também financeiro, de tempo, de conversa com o pai da criança, do Sim. seu marido, como chama ele? Michel. Como que você lidou com isso, com a notícia? Como é que foi esse processo? Você que identificou? Como é que foi? Eu identifiquei através das redes, eu vi um caso muito parecido com o meu. Ali no TikTok eu vi que tinha uma mãe falando, né, de como que era o dia a dia do filho dela. Eu falei, nossa, o Saulo faz tudo isso. Isso tudo o quê? Só para as mães que podem assistir? O Saulo, ele andava na ponta dos pés, ele tinha manias de comer coisas, por exemplo, só como coisas amarelas. Ele só comia ovo, batata frita, ele não gostava de roupa, ele não tomava banho com chuveiro caindo em cima dele. E com o tempo eu fui entender que isso era hipersensibilidade. Ele tinha hiperfoco com brincadeiras. Ele não falava, então ele já estava batendo 2 anos e meio sem dar uma palavra. Ele começou a querer falar com 1 ano, papai, depois ele parou, retrocedeu, que é algo que a gente precisa observar numa criança atípica, faz isso. Ela avança e retrocede, se não for tiver os cuidados ali direcionados. E já tinha pessoas diagnosticadas na família, com casos mais avançados, né? Eu acho que é assim que se fala. E eu entendi, eu falei, olha, possivelmente meu filho é autista, só que é aquilo, né? A gente fica... Primeiro a gente entra numa culpa, depois, é uma fase de luto, né? Por quê? Por quê? Como que vai ser? Como que a sociedade vai lidar? Como eu vou lidar? E eu não tenho dinheiro. Porque quando o Saulo nasceu, quando eu descobri, né, quando ele foi diagnosticado de fato, não, porque foi só com 4 anos, mas ali pelos 2 anos que eu comecei a ter contato, eu não tinha dinheiro. E hoje meu filho é medicado, só um remédio dele custa R$500. Então eu falei, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso trabalhar. Não há outra forma. Não há Você outra colocou forma. na sua cabeça, não há outra forma. Não Por há. que eu falei dos porquês? Porque eu também sou mãe atípica, né? Sim. E a nossa cabeça, no momento que a gente recebe o laudo, recebe o diagnóstico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, por que comigo? E a segunda é, como que vai ser? O futuro. Então, assim, hoje, é muito bom a gente falar disso. Para mim é esclarecedor demais poder ajudar. Sim. Quem né? vai ouvir? Nossa, por quê? Nós, como mães atípicas, a gente precisa de uma rede de apoio para si. Por quê? O medo do futuro, ele é assustador. Acredito que, como eu, você também fica. Como será o futuro do meu filho? Sim, gente, isso esbarra muito numa coisa que é importante a gente falar aqui, já que a gente está falando no assunto. Muita gente entra em negação. E eu acho que é a pior coisa para criança. Porque quando a gente entra em negação, é um ato nosso, é um medo nosso, mas essa criança precisa se desenvolver. Ela precisa.
A maior forma da gente conseguir proteger os nossos filhos é desenvolvendo eles. Não tem jeito. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente não vai viver para sempre. É difícil. Essa sua afirmação, eu faço um exercício diário todos os dias. Sim. E eu tenho uma referência muito bonita que é o meu pai. O meu pai fala isso pra mim. Você tem que deixar ela caminhar com as próprias pernas. Sim. Aí Tem que deixar. Eu como mãe, cara, mas se eu deixar ela caminhar com as próprias pernas, ela vai cair. É porque você tem uma impressão, né? Você é protetora, nós somos protetoras, porque saiu de dentro da gente, né? A gente que fabricou esse coração, gente. Sabe? A gente que sentiu isso. É muito mãe. Entendeu? Mas assim, é um exercício mental. Não é mais sobre a gente. É sobre nós. É família. É orientação. Então, eu vi naquele momento que eu vi um neurocientista falando que a partir de 2022, acredito, talvez, não sei, por causa dos efeitos do Covid, não sei, não posso afirmar, mas foi ali que eu ouvi de um neuro falando que a partir desta data seria 1 por 1, a cada 2 crianças uma seria autista. Nossa. E hoje a gente já vê vários adultos sendo diagnosticados, né? Isso. Por quê? Porque isso não é uma coisa nova. Mas hoje se fala muito a respeito. Tem informação, tem pesquisa, tem investimento, exatamente. E isso é muito bom, porque a gente hoje já começa a... Caramba, era por isso então. Sim. Então, hoje, a gente conversando sobre isso, eu tenho certeza que a gente consegue ser uma fonte de apoio para muitas mães, muitas mulheres. Com certeza. Ou até mesmo pais, né? Sim. Que estão em casa. E como podemos deixar esse recado? Como podemos apoiar umas às outras em relação à maternidade, autocuidado, carreira? Sim. E a gente consegue conciliar sem causar o que ele mencionou, que é a cobrança, né? Aquela tempo inteiro querendo acertar. A gente precisa entender que é difícil. Vamos normalizar essa fala? É difícil, mas é possível. Tem que ser possível, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim, Deus não dá o que você não consegue suportar, então vamos trazer isso para a nossa realidade? Vamos acreditar de fato nessa frase? É difícil, não é fácil ter filho atípico. Não é. A gente sofre o tempo todo, a família sofre, é caro pra caramba, tá? E o que eu falo, se você entende que é difícil, você consegue identificar estratégias. Como que você vai fazer agora? Entendeu? E faça um dia de cada vez. E as fases Faz vão o melhor. ficando mais... Eu acho que a gente vai aprendendo a Sim. lidar com cada fase. Porque é tudo novo. Chega a fase do bebezinho, né? Que você é a descoberta. Sim. E aí a fase da negação, como Sim. você mencionou. Só que a minha hoje já está com 9 anos. Uhum. E aí hoje eu consigo entender que eu tenho que respeitar. Eu preciso respeitar as fases dela e respeitar as minhas fases. Porque senão você começa a reproduzir talvez coisas que você não gostava de viver com os seus pais. Quando eles te invalidavam, né? Nossa, Quando eles te perfeito limitavam. Incrível. Porque a nossa criança não é a gente. Entende? A gente precisa olhar como um ser à parte. Então, assim, a maternidade é um desafio, cara. É uma loucura. E quando eu digo maternidade, é todo mundo que cuida de uma criança. Pode ser irmã, realmente pode ser vó. Para todo mundo é difícil. Mas, primeira coisa, gente, a gente precisa se trazer para a importância. Nós somos os protagonistas das nossas histórias. Os nossos filhos serão das histórias deles. E eles falarão da gente. O que sua filha vai falar de você quando ela crescer? Será que ela vai falar que você traumatizou? Porque eu ouço isso no meu salão. A minha mãe cortava, eu não queria cortar. A minha mãe cortava meu cabelo Joãozinho, sabe? Esse apelido pavoroso para muitas pessoas. E essa pessoa, às vezes, tem 40 anos e tá com esse gatilho. Eu não consigo cortar o cabelo, porque na minha infância minha mãe fazia isso. Eu não julgo mães, porque as mães fazem o melhor que pode. Mas eu também não romantizo mães, porque tem mães. Infelizmente, mães. Acontece de tudo. Porque muitas das vezes a mãe cortava Joãozinho, porque se mantivesse o cabelo da filha solto, a gente tem que entender lá atrás, né? A política era dos nossos piolho, pais. não tinha produto para tratar, não sabia como pentear. Ou sofreria bullying na escola, porque Não sabia cuidar. ia ficar com volume, que naquela época não era algo Mas padrão, vamos dizer assim. Esse nome Joãozinho, na tentativa de masculinizar, e uma criança, menina, aí até então não tem muito esse lance, né? De saber se identificar como
a personalidade dela. Então, muitas mulheres que cortavam o cabelo e tinha esse nome, esse apelido, nossa, hoje em dia fica com a pavor, fala, menina, mas isso é o corte pixie, é o corte da rica. Esse corte tem alta manutenção, isso é ótimo pro cabeleireiro. Eu vi um atendimento seu que a sua cliente não queria cortar o cabelo de forma nenhuma, porque a mãe dela acostumou ela com cabelo curto a vida inteira, porque o cabelo era muito volumoso. No seu atendimento, eu acompanho tudo. E o cabelo era muito volumoso, a mãe sempre tinha aquele costume de cortar o cabelo dela muito curto. E aí agora, ela com sua idade, querendo manter o cabelo de uma forma natural, ela não queria enxergar o dia do Big Shop. Sim. Por conta desse trauma de infância. Gente, vocês não têm noção. Passar um dia no salão comigo, vocês têm que estar preparados psicologicamente para ouvir. É gente que foi trocada por mulheres que têm cabelos longos, e aí você imagina o gatilho. Ai, meu Deus. Como é que eu corto meu cabelo se eu perdi meu casamento por uma mulher de cabelo longo? Isso acontece, isso aí é o que eu ouço, eu estou replicando, não estou inventando. Espelha, né? Exatamente. Pessoas que enfrentaram doenças agressivas e tiveram... Você já ouviram falar em... acho que é IQM, episódios de... Pessoas que tiveram experiência com pós-morte, sabe? E que tiveram queda capilar e, de alguma maneira, aquilo volta naquela lembrança. O cabelo faz você viver. E eu quero confirmar isso através da minha transição, contando a minha história de transição para vocês, porque o cabelo faz a gente reviver um processo. O nosso inconsciente, ele só revela pra gente o que ele tem experiência. Então, ele é uma fábrica de filmes, né? O nosso mental. Então, ele vai te mostrar e te fazer viver o que ele tem experiência. Então, quando eu fiz a minha transição capilar, e fiz em silêncio, meus amigos não sabiam, e até os que sabiam duvidavam um pouco. E eu passei escovando meu cabelo, tratando muito bem, trabalhando com a weed, e de repente falei, acabou, tô de transição. As pessoas ficaram chocadíssimas, foi aquele baque assim, né? As pessoas ficam, né? Como é que você vai trabalhar com esse cabelo aí? Como é que você vai ser cabeleireira? Estranho. Mas eu já vivia a fase dos cabelos naturais, mas para a maioria das pessoas, pô, eu tava lisa até ontem, escovando o cabelo aí, fazendo feira de beleza com cabelo cheio de penteados. E eu bancando, falei, não, super normal. E tô gostando dos meus cachinhos estão aparecendo, voltaram ao normal, até o dia que eu precisei fazer um vídeo. E quando eu fiz um vídeo, e eu fui editar esse vídeo para a WID, eu nem sei se eu acho que tô falando isso a primeira vez. Eu olhei aquele vídeo e quando eu olhei aquela imagem, eu me deparei com uma pessoa que foi agredida, né? Que eu vivi uma das piores fases da minha vida e eu tinha um cabelo natural. Então, quando eu vi o meu reflexo ali na câmera, o meu inconsciente, ele me levou lá de novo. Nossa. A pessoa que foi rejeitada, a pessoa que foi negligenciada, que foi agredida de todas as formas, que eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem usar a imaginação. E eu falei, eu não estou preparada para esse cabelo. Eu não vou conseguir. Esse cabelo não é meu. Você enxergou uma pessoa que sofreu com o cabelo natural na sua fase da E eu transição capilar. vivi aquilo tudo de novo. Meu Deus. Eu não só enxerguei. Ou enxergar. Isso. Quando eu comecei a usar o meu cabelo natural, eu comecei a sentir na minha pele. Por isso que se a cliente senta na minha cadeira e fala que não quer cortar, eu não corto. Eu não vou cortar, eu vou ensinar ela a tratar, eu vou ensinar ela a finalizar. Eu vou ensinar ela a se reconectar primeiro. Eu não vou jogar essa cliente ladeira abaixo. Ela tá na beira do abismo já. O corte para ela é um ponto de interrogação, é um portal. Ela não sabe o que ela vai encontrar do outro lado. E por mais que eu traga referências, ela não sabe porque ela não se visualiza. Lembra do inconsciente que ele só consegue reproduzir o que ele sabe? Então, ou ele vai buscar lá atrás. Então, como é que era essa infância com esse cabelo natural? O que ela sofreu? Ele vai começar a lembrar do que ela experienciou, né? E geralmente a gente guarda as experiências negativas, né? Dificilmente você vê alguém falando, não, porque na minha infância... Só se a pessoa realmente teve uma infância muito boa, né? Lógico. Mas se ela teve uma infância ruim, ela vai lembrar daquele cabelo também. Então, assim, por isso que eu falo que eu trato o interior, porque quando você ensina, quando você enxerga a pessoa como um ser... e eu literalmente ensino tudo que ela precisa saber para ela cuidar dessa nova imagem, eu tô dando uma chance para ela passar de fase. Nossa. E aí ela faz o que ela quer. Incrível. Incrível, incrível. É tu ver como o cabelo tem poder. Total. Né? Vamos entrar aqui na
na fase final da nossa entrevista. Ah, já tá acabando. Já tá acabando. Muito Rendeu bom. muita coisa muito interessante. É muito bom, gente. É muito intenso. Fantástico, muito intenso. Acho que a palavra é essa. De repente, intensidade. uma segunda vez aí. Vamos Ó, ver. Vou reformular. Super Eu apoio. acho que isso daqui reflete o que ela é. Profundidade. Com muita profundidade, Total. com muita fala, com muita coisa que você vai descobrindo e dá vontade de ficar aqui eternamente. Nessa fase, a gente chama de bate-bola. É uma fase bem fácil, na verdade. A gente vai te mandar algumas perguntas e você responde com a primeira palavra, a primeira frase ou o primeiro conceito que vier na sua cabeça. Então vamos lá. Popular. Beleza pra você é... É alma. É de dentro pra fora. Nunca vai ser só externo. Nunca. Um conselho de beleza que você compartilha sempre com as outras pessoas. Ah, vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. A gente vale a pena. Todo dia a gente tem que falar esse mantra. Eu valho a pena. Eu aprendi com a Oprah. Nossa. Incrível. Então, uma frase ou uma palavra que te inspira? Gente, tem tanta coisa que me inspira. Na realidade, a minha própria vida me inspira, sabe? Sempre quando eu tento me sabotar, eu lembro de onde eu vim. O que eu fiz? Eu fiz do zero. Sem investimento, sem amigos, sem fada madrinha, né? Mas fazendo pessoas acreditarem em mim, porque a WID abriu portas pra mim, porque eu mostrei que eu era capaz, lógico. O que o seu cabelo representa pra você? Ah, e hoje é liberdade, sabe? Hoje eu tô num grau assim, se eu quiser escovar, eu escovo, se eu quiser pintar, eu pinto, entendeu? Hoje eu tô deixando ele crescer. Linda. Daqui a pouco eu não sei o que eu vou fazer. Qual é o seu ritual de beleza diário? Que você sempre faz? Gente, eu cuido da minha mente quando eu tô tratando meu cabelo no chuveiro, porque eu acredito no poder da água. Eu acredito que a água é uma limpeza espiritual. E no momento que eu tô fazendo um tratamento ali, que a minha pele tá tendo contato com esse momento, desse benefício, o meu corpo inteiro entende e me traz, assim, outros benefícios, né? Eu começo meu dia literalmente tratando meu cabelo. E qual o item de beleza que você não pode viver sem? A maquiagem. Era um só. Ai, gente, a Que é uma maquiagem... necessaire inteira. Ah, não, só. Vamos falar de cabelo. O mousse da WID é uma coisa assim que eu nunca vou abrir mão de usar. Eu tento, eu juro. Mas o mousse é o meu melhor amigo. É o seu queridinho. É o meu queridinho. E a não tem maquiagem? como. E a maquiagem. Todos os dias. Olha, o meu trabalho é muito exigente, né? Se a gente tá no Instagram, a gente usa um filtro. Aham. Mas pessoalmente a pessoa chega e fala... Engraçado, não é a mesma pessoa. Te conheci aqui, assim. Então, É eu vou botar necessário, né? às Faz vezes. parte do meu trabalho, eu já faço isso há muito tempo. Sou maquiadora, dificilmente você vê um maquiador sem maquiagem. É verdade. E autocuidado pra você é o quê? Olha, primeiro ele começa no mental, mas eu acredito que a saúde, que saúde, família e trabalho, que é uma frase de um homem que me inspira, né, que eu acompanho o trabalho dele. Então eu acho que o autocuidado, ele é a partir do momento que eu dou atenção para todas essas áreas, porque quando eu falo de saúde, eu falo de saúde física, mental, espiritual, né? Então tudo começa em mim para depois ir para todas essas outras áreas. E se você pudesse dar um conselho para Denise Pelosi um pouco mais jovem, o que seria? Gente, acredita. Olha, eu acho que a minha terapeuta, ela fala, né? Vai lá naquele momento, naquela criança que estava sendo agredida. Vai lá naquele dia. Senta. Isso é um trabalho hipnótico. Eu acho que é assim que se fala, né? E é um conselho que eu realmente dou para as pessoas. Senta com essa criança, olha dentro dos olhos dela e acolhe. Tá tudo bem, você vai conseguir. Isso aí é um caminho que você vai trilhar. Você vai chegar em algum lugar, vai dar certo. Tem que dar certo. Só vai dar errado se a gente quiser, né? Porque não dá para terceirizar. E um arrependimento? Ao mesmo tempo que é um arrependimento, eu também não me culpo. É não ter começado antes. Ter me sabotado muito antes de fazer isso, porque como eu comecei aqui a falar, eu era tímida, eu tinha fobia de público, então eu passei muito tempo da minha vida falando que rede social não era pra mim. Eu era maquiadora, então eu estava acostumado com backstage, né? Então, e aí eu comecei a me sabotar. Então, tipo, não é pra mim, eu não sei fazer, eu não sei como faz, eu não sei como falo. Os meus primeiros vídeos da WID são péssimos. Nossa, horríveis. E aí eu acho que o meu maior arrependimento é esse, mas hoje eu vejo que tá tudo bem, foi tudo no tempo que tinha que ser. Não dá pra pensar diferente. E o seu maior orgulho? Eu, primeiramente, aquela que faz a
Eu que agradeço a mim mesmo. Nossa, bota um take da Anitta aí agora. Gente, mas assim, é literalmente a construção da minha vida que eu fiz, porque hoje eu tenho uma família muito bem... A minha família é muito feliz, cara. Ai, Eu- que lindo. Eu falo isso, eu me orgulho da mãe que eu sou, eu me orgulho da esposa que eu sou, eu tenho coragem, eu tenho a audácia de elogiar os meus filhos, de nunca criticar eles, porque a gente cresceu numa era onde que as pessoas criticavam, né? Você é burro, você não pode, você é incompetente. E eu nunca gostei, eu nunca consegui aprender sob pressão. Eu sempre aprendi quando alguém me elogiava, sabe? Nossa, você é boa. Por que você não faz isso? E aí eu começava a me desenvolver. Então eu faço isso com meu filho, inclusive autista. Então eu vejo o desenvolvimento dele a partir do elogio que eu trago para ele. Eu não sei se isso tem alguma base científica de verdade, mas eu vejo a evolução dele, porque eu não critico, eu não bato, entendeu? Eu não falo mal dele para ele. E eu tenho até algumas estratégias com meu marido de, tipo, deixar ele ouvir a gente falando bem dele, sabe? Ih, é uma estratégia. É uma estratégia. Que Tipo assim, máximo. nossa, o Saulinho foi bem hoje na escola, né? Não faço a menor ideia de como é que foi. Entendeu? Sabe, porque a gente... Já reparou que isso acontecia com a gente? A gente passava assim na cozinha, a mãe tava falando mal? Ou o pai, ou alguém da família? Então, uma estratégia meio que inversa. Meu filho também bebe na taça. Eu já vi que isso virou um E meme. cozinha o próprio ovo. Oi, cozinha o próprio Ele ovo. frita os ovos dos corações que ele come. Sim. Ai, que bonitinho. Com quantos anos? Ele começou com 3. Quem Mas quer, sozinho, não. acompanha ela nos stories, que vira e mexe, ela tá mostrando. Eu ele cozinhando, mostro. E é muito fofo. Porque foi assim que ele começou a comer. Não foi porque, eu vou empoderar cedo. Não, gente. Eu ensinei ele brincando. Ele quebrou o ovo, ele ficou traumatizado, ficou frustrado. Eu falei, calma que a gente vai comer isso aí, filho. Vamos comer. Ai, que legal. A gente não faria isso com uma visita? Pensa bem. Se a visita vai na tua casa e quebra um copo, você faz o quê? Tá Não, tudo calma bem. aí, tá tudo bem, eu limpo. E se é da tua família, teu marido, tu faz o quê? Ih. E... Eu não faço nada. Só Ah, palavras só afirmativas. falar. Claro, eu não, prefiro gente, ficar somos quieta todos evoluídos. nesse minuto do programa. Eu trato meus filhos com esse... Eu não sou perfeita, tá? Eu tento pensar, eu tento me fazer perguntas. Racionalizar, né? Como que eu gostaria de ser tratada nesse momento? Meu filho é uma criança, ele tem 4 anos, gente. Eu tenho 32, ainda tô tentando entender o que tá acontecendo. Ele é uma criança. Tem que ser tratado como criança, né? Adulto, não. Nossa, perfeito. E agora, me inspirando na maravilhosa Marília Gabriela, é Denise Pelosi, por Denise Pelosi. Gente, não tem nem o que dizer. Não sei, não tô sabendo, não peguei esse episódio. Não assisti esse programa. Olha, cara, eu realmente sou muito por mim. Eu sou só orgulho, eu me orgulho. Todos os dias eu falo isso pra mim, eu sou grande. Eu sou incrível, eu sou necessária. Você se afirma isso diariamente. Tô como um mantra, porque senão tem outra pessoa aqui no meu inconsciente falando ao contrário. Ela é muito incrível, né? Não, a Com gente profundidade. a gente tá num jogo, gente. A gente tem cartas pra jogar. Primeiro tem que criar consciência. É difícil, mas é possível. Lembra disso. Como que vai ser possível? Então eu comecei a entender que o jogo da vida não é ter resposta. O jogo da vida é fazer a pergunta certa. Uau. Eu vivo fazendo pergunta pra vida. Como que eu faço isso? Faço pra mim, porque o meu inconsciente foi quem produziu meu coração dentro da barriga da minha mãe. Quem é que te lembra que tu tem que respirar? Já pensou? Tu lembra que tu tem que respirar? No dia a dia, na correria? Tu nem lembra. Às vezes muito mal de comer, só quando o teu estômago fica te avisando. O seu inconsciente é quem comanda tudo e você está no automático por causa dele. Cria consciência e estratégia pra viver isso. Pra aplicar a programação do inconsciente. Né? Exatamente. Você com você mesmo. Muito Porque você só interessante pode isso. mudar o mundo se você mudar o seu. Como é que Nossa, você quer incrível. mudar toda uma sociedade problemática se você tem o seu próprio desafio e não consegue? Nossa, Meu perfeito. Deus do céu. E isso que ela disse, né? Se perguntar e fazer as perguntas certas. A gente tem Sim. que começar a parar de focar no problema Sim. e começar a perguntar o que eu ainda não aprendi. Sim. O que eu fiz lá ainda atrás. preciso fazer. Não, ai, tá dando errado, que coisa chata, Cara, eu minha não vida não dá consigo. certo. Gente, Não consigo, tá o- afirmando que não consegue. o meu problema não era serviço. Como eu falei, eu já trabalhava com artista, com gente rica. Aí eu comecei a me perguntar, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O dinheiro que eu quero ganhar. Aí vinha outra pergunta no meu inconsciente. Quanto que você quer ganhar? Não, eu quero ganhar mais. Mas 50 centavos é mais? É.
É. Quanto mais? Números. Diz pra mim. Isso é um jogo do teu inconsciente. Quando você começar a fazer pergunta pra você, você vai ficar chocado com o que você vai... O que vai acontecer no teu... Aqui dentro, no teu universo. E é do ser humano Sim. buscar respostas. Sim. Aí você vem com... Faça a Uma pergunta. bomba dessa aí. Faça a pergunta. Jogou. Por quê? Faça a gente o pergunta. tempo inteiro se pergunta, mas por que o meu cabelo é assim? Mas por que a minha pele é assim? Mas por que eu vim nessa família? A Mas família aí é a pergunta certa. Porque isso aí não tem o que você mudar. É. Não, mas por que o meu cabelo é assim? Como que eu posso lidar com isso? E como Que eu que posso ser feliz com esse É. cabelo, com essa pele, com esse Aceitar, corpo? Isso. Se conhecer, né? É, Porque, É, gente, olha, a gente vive realmente problemas reais, tá? Mas a gente precisa se proteger e não tem um salvador externo. Nós somos nossos salvadores. Nós somos Feito nossos isso. salvadores. Feito isso, a próxima pergunta seria sobre frase de empoderamento. Pra você deixar aí Meu uma Deus. frase Pro motivacional. seu público. No meio de tanta coisa maravilhosa que você já mencionou nesses minutos com a gente, né? A gente queria que você deixasse para o seu público uma frase motivacional, uma frase de empoderamento. Tá. Primeiro, eu tenho 2 tipos de públicos, né? Clientes, seguidores clientes, seguidores barra profissionais. Falando com clientes, né? Que são pessoas que realmente têm ali muita dificuldade de se identificar no espelho. Gente, quem são vocês? Se perguntem isso. A gente não sabe quem é a gente não estudou para isso. Você pode investir o que você quiser. Se você não souber responder essa pergunta, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Vocês são importantes, vocês são uma máquina de milagres. Tá? Principalmente se você é mulher, né? Você é um portal de vida. A vida acontece através da gente. Se dê a importância que você tem. Ponto. A partir disso, você vai buscando aí os próximos passos. E para os profissionais agora, que eu acho que quem tiver ouvidos para saborear vai mudar de vida, tá? Ouçam as suas clientes, as suas mentoras. Quem vai mudar a vida de vocês é quem paga o salário de vocês. Vocês podem investir em cursos e devem, mas vocês precisam ouvir a dor do cliente. E aí vai seguir o trabalho, vai seguir o processo. Fluxo, segue o fluxo. Nossa, perfeito. Meu amor, muitíssimo obrigado pela Nossa, sua eu adorei. presença. Eu já falei isso pra você algumas vezes, o quanto eu te admiro. O quanto você é minha... Ih, passou uma puxada. O quanto você é minha mentora mesmo. Eu já vejo quantas pessoas você ajudou. É mais que necessário esse episódio pra gente falar de reconexão. Eu acho que esse é um episódio que pode falar sobre isso aqui, é reconexão. Se conectar, se ouvir, buscar respostas internas e fazer as perguntas certas. Sim. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Acho que a Paula tem um presente aí, né? Ai, que delícia! Eu tenho que me reconectar nesse momento, depois desse bate-papo incrível. Assim, primeiramente, agradecer antes do teu presente, Ih. te agradecer por essa oportunidade. Esse bate-papo, assim, abre os olhos Sim, de muitas gente. pessoas que estão, às vezes, em casa, precisando ouvir algo positivo. Isso salva a vida das e você pessoas. veio, assim, com uma... Cirúrgica. Nossa, você foi Nossa. perfeita. E sabe o que é engraçado? É que quando eu entrei nessa, eu achei que eu iria atender só um nicho de pessoas. Eu atendo toda uma sociedade, independente da grana que essa pessoa tem. Tá precisando de ajuda, me procura. Simples assim. E aí, Paula? Um mimo maravilhoso pra eu você. adoro. Eu vou deixar ela revelar Deixa eu ver. qual é o presente. Gente, Eu aonde? acho que você é apaixonada por esse produto. Dá uma olhada, mostra aí. Gente, olha, de verdade. Eu tenho alguns tratamentos que eu faço muito no salão. Mas esse... Minha filha, é imbatível. A minha banha de colágeno, ela é um dos principais tratamentos que eu indico, principalmente para quem tem cabelos naturais, porque o colágeno não é uma proteína do cabelo, mas ele cuida do rejuvenescimento da nossa pele. E a indústria traz esse ativo para o cabelo, permitindo com que o cabelo seja revitalizado com mais facilidade, sendo natural, visto que a fibra natural ela aí está enfrentando problemas com a radiação solar. Usem aí na fase da reconstrução, excelente. E é facinho, ó, só 2 produtos. Indicado para todo tipo de cabelo, não é, Dê? Dos lisos aos crespos, não tem problema. Sem Tá. restrição. Todo Sem mundo pode usar restrição. banho de colágeno e ser Sim, feliz sim, com o nariz sim. pelose. Não, e cheirosíssimo, tá? Maravilhoso. Maravilhoso, adoro. Meu amor, muito obrigado pela sua presença.
Paula, Adorei. muito obrigado por estar aqui comigo nesse episódio. Paula, lindíssima. Mas belíssima, né? Obrigada. Belíssima, Arrasa, belíssima. arrasa. Fico Me até senti- com vergonha dessa mulher aqui. Não dá pra andar do lado dela muito Esse tempo, cabelo não. Não dá, gente. Gente, Pra vocês de casa, muito obrigado pela presença. Se vocês gostaram desse episódio, curta, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que esse episódio pode salvar alguém. sem Que essas dúvidas. palavras aqui podem virar chaves na vida de uma pessoa. Verdade. E se você quer conhecer mais o trabalho da Denise, segue ela em todas as redes sociais. Ela traz conteúdos incríveis, conhecimento, autoconhecimento, cursos para profissionais. E se você quer empreender, quer virar chaves, quer superar esse medo, segue ela que eu tenho certeza que lá você vai encontrar isso. De verdade. Esse foi o Weedcast de hoje e até uma próxima, que se Deus quiser estaremos aqui novamente. Até a próxima.